onde quer que você esteja, esta é a melhor hora e o canal certo. Fique com a gente! Iniciamos sugestionados pelo anseio por uma memória de arte moderna, pela emoção declarada, o subjetivismo e a sexualidade. Encontrem Rodrigo Flávio em meio a um turbilhão de tonalidades sutilmente agressivas. O empenho de Dustin Oeven na valorização do nosso legado ambiental sociológico e o pioneirismo na animação em stop motion são reverenciados no Cine Supra de hoje. No segundo bloco, Ivan Lima vem nos deliciar com 50 anos de plena entrega ao ofício do encantamento. E no Janela do Mundo, novas faces da nação do tango que você não esperava conhecer. Nila Branco. Em seus 25 anos de estrada, a cantora e compositora continua inovando com parcerias cada vez mais interessantes. Uma entrevista com nossa querida ex-apresentadora em primeira mão para vocês. A equipe Suprassumo foi investigar a inquietude expressa nas palhetadas e sobreposições a tinta óleo sobre Fabriano do artista Rofla. Ficou curioso? Nós desvendamos! Eu sempre fui pintor, né, pintor colorista. Durante 26 anos, né, esse ano completa 26 anos, desde a minha primeira exposição. E tirar essa minha referência da cidade de Goiânia, o Rodrigo, o pintor, acho que abriu para outras possibilidades, né. Sai na pintura também, os objetos, ele tá um pouco na pintura, mas ele é um pouco à parte, assim, porque ele conta uma outra história. Quando eu fui para Buenos Aires e fiquei 4 meses, e eu andando pelo parque, o parque é no Rio del Plata, que é gigante, né, ele é enorme. Na orla dele tinha pedras, eram pedras, entulhos. Isso não é pedra, isso não é natural daqui, isso foi jogado, né? Na época, no período militar, foi construída o novo Porto Madeiro, né? Esse material que sobrou, né, da demolição foi jogado na orla de Porto Madeiro, sabe? E eu chamo de arqueologia de restos de uma cidade. E quando eles jogam aquilo, a natureza deu uma outra fórmula para aquilo, né? Então eu comecei a recolher. E comecei também a criar esses objetos, que eu queria pegar uma referência de mobiliário de museu, sabe? De museu de arqueologia. E como eu estava numa cidade onde eu não conhecia muita gente, onde eu ficava muito dentro do ateliê, então isso tudo vai misturando e sai. Isso sai na pintura. E o interessante da residência é essa possibilidade, sabe, de estar dentro do ateliê. Goiânia, né, que eu conheço muita gente, sempre tem ou pessoas que chegam no ateliê, ou eu saio, ou tem outras coisas para se fazer. Lá não. Lá eu acordava e dormia a arte, o meu trabalho, né, o meu processo. A minha paixão pelo papel foi porque o papel é branco, né? Então, quando você joga a tinta, eu fiz testes assim, ó, de botar a mesma tinta na tela e a mesma tinta no papel, assim. O papel vibra, a tinta vibra, e eu gosto muito disso. Eu pego esse fundo e venho com uma fita, desenho sobre a fita, recorto esse desenho. Então, a imagem ela tá ali guardada, né? Então, quase no final, essa fita ela é retirada. Então, por isso que eu falo que é um processo de revelação também de fotografia, sabe? Aí sai a imagem inteira. Isso eu só vejo quase na obra terminada, porque depois eu vou trabalhar só mais um pouco e encerra. Dei uma pesquisada, o Fabriano era uma região, existiam aquelas cidades que quase todo mundo trabalhava com a mesma coisa, as pessoas produziam papel. E virou essa indústria que chama Fabriano, que acho que tem 600 anos.
dia, nada que tinha pra fisgar o bruto deu certo. Qualquer tamanho de anzol e grossura de linha, ele torava como se fosse linha de costura. Eu comecei a trabalhar com animação, stop motion, porque assim, eu sempre desenhava, modelava e esculpia. Eu trabalhava com escultura em madeira, pedra e sempre gostei de audiovisual. Eu comecei a trabalhar com animação stop motion usando basicamente a massinha de modelar, porque é o material mais acessível e mais fácil de você trabalhar em produção audiovisual. Daí depois experimentamos outros materiais, né? Porque aí depois teve uma evolução, a gente descobriu que precisava de esqueletos, né? Para o boneco ficar na posição correta, montagem de cenários e tudo mais. O primeiro curta que nós fizemos, eu e o Moisés, nós estávamos fazendo especialização em antropologia e nós tínhamos lido Casagrande Senzala. E o primeiro curta que nós fizemos foi um curta de 1 minuto, que é como se fosse um resumo bem-humorado do Casagrande Senzala. Você imagina pegar o Casagrande Senzala e fazer 1 minuto, né? Chama-se Uma História de Família. E aí esse curta foi legal porque a gente participou do Festival do Minuto de São José do Rio Preto, ganhamos uma premiação lá até pagamos as pessoas que trabalharam nele com a premiação depois. Acho que a gente ganhou na época, acho que foi R$1.000 e a gente distribuiu para as pessoas que trabalharam na locução, trilha e tal, e a gente fez isso. Depois disso nós fizemos um curta chamado Entrevista com o Morcego. Nós fizemos em película, em 16mm, com uma câmera antiga que a gente achou na época. Eu trabalhava na faculdade de comunicação, também com rolos de filme que a gente ganhou também, que já era até vencido e tal. Participamos de festivais, inclusive do FICA aqui, participamos do festival em Portugal, Serra da Estrela, festival ambiental, participei do festival de curtas de São Paulo. Fizemos um circuito legal de festival com esse material feito, que era um vídeo ambiental, né, sobre a questão da construção da barragem e a questão da raiva bovina transmitida pelo morcego, né, da raiva que tinha contaminado alguns rebanhos bovinos. Ainda junto com o Ricardo e Gilberto, um filme de animação com bonecos de palha chamado A Onça da Mão Torta. Esse é um filme que tem tanto uma interpretação de um ator, quanto tem também a parte de animação. E também produzimos, junto com o Michael Valim, chamado O Movimento das Três Raças, que é feito com borracha. A questão do roteiro, ela é muito isso, assim, a partir de uma história, de um caso, de uma frase, e vai derivando para o que você vai fazer. Então hoje o acesso ao conhecimento, né? Hoje você tem tutoriais de como fazer bonecos no YouTube, você tem tutoriais de como animar, de como fazer quase tudo. A gente, para conseguir os materiais, era muito mais complicado nessa época. Então hoje tem esse facilitador. Também um facilitador também tecnológico, que assim, na época você trabalhava com vídeo, hoje você tem de certa forma um preview nas máquinas digitais já. Então hoje tem esse processo que é mais fácil e que demanda a mesma coisa, que é a paciência que você tem que ter de estar fazendo, de ficar trabalhando um dia inteiro para conseguir às vezes 5 segundos de imagem, né? Isso é bem por aí.